Então, capítulo 2, Missionários da Luz, e nós vamos falar sobre epífise. Então, primeiramente, a gente vê os nomes difíceis, né? Então, epífise nada mais é do que uma glândula muito conhecida, né, no meio espírita. Muita gente fala dela sem saber que às vezes, muitas das vezes nem sabe, né? Que é a mesma coisa da epífise, que é o que? A pineal. É a mesma glândula, né? Ela tá mais, a gente fala no alto da cabeça, né? Pela forma que ela se expande. Mas ela é um pontinho bem pequenininho. Depois vocês pesquisem aí, né? A epífise, né? Para vocês verem de modo do corpo humano, da anatomia mesmo, do cérebro, né? Aí vocês vão ver aonde a glândula aí ela se situa. Então ela é bem pequenininha, é epífise, conhecida como pineal ou então como conário, tá? É a mesma coisa. Quando vocês virem falar um desses três nomes, é a mesma coisa, tá? São aí então sinônimos, né? Então nós vamos iniciar. A epífise. Enquanto o nosso companheiro... Vamos só recapitular um pouquinho. O primeiro capítulo começa com o psicógrafo, com André Luiz numa casa espírita, observando toda a matéria, todo o corpo físico, em especial as células do médium que está ali trabalhando, né? E agora ele vem com essa continuidade para falar em especial dessa glândula, né? Essa glândula que ele viu ali também tão aflorada, né? Que a gente fala, naquele médium que estava ali trabalhando, né? Então ele vai relatar aqui a continuidade do que ele viu lá naquele centro espírita, começando com o psicógrafo, e agora ele vem com um olhar especial para epífise, né? Que é essa glândula que todos nós temos, viu? Todos nós temos, não é falar um que não tem, outro não tem, todos nós temos, né? E ele vai falar da relação da medicina terrena dentro do entendimento que ele tinha naquela época. Veja bem, esse livro é de 1945, a gente sabe que muita coisa já foi estudado, né? Já foi acrescentado sobre essa glândula, né? Em questão de estudo, de pesquisa, de entendimento no geral, mas aqui o André Luiz ele vai discorrendo, o Alexandre, que é o mentor, vai ajudando, mas de acordo com todo o entendimento e de acordo com o estudo médico que ele tinha naquela época. Mas vai chegar uma certa hora que esse estudo médico ele vai ser de uma certa forma afastado, para que então possa conversar na questão espiritual, né? Na questão do psiquismo em si e dessa glândula que nos liga ao mundo espiritual, tá? Então vamos seguindo. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublime, né? Então por isso que a gente geralmente fala em aflorar, né? Porque tá ali trabalhando, tá de uma certa forma mais aflorada, mais aberta, mais receptiva ao mundo espiritual em si. E isso é em qualquer modalidade mediúnica, não só na questão do médium, do psicógrafo em si, mas de todas as modalidades mediúnicas. A glândula epífise é a mais importante, né? Para que a gente possa
ter uma melhor comunicação com o mundo espiritual, né? E a diferença é que os médiuns estão ali de uma certa forma com ela aflorada, com ela se desenvolvendo, podemos dizer assim, desenvolvendo no sentido de estar fazendo o trabalho, né? E aqueles que ela também está de uma certa forma acesa, mas de uma certa forma tá aquela luzinha mais fraca, né? Aquela penumbrazinha, né? Aquela penumbrazinha ali. Então, de uma certa forma é o que a gente fala, né? Dorme a epífise, a ligação com a espiritualidade daquela pessoa em si está adormecida, né? Dorme como um embrião. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Então é isso que ele acabou de dizer, né? Todos ele observava, todos os encarnados que ali estavam, todos a glândula tinha alguma luminosidade, mas nenhuma tinha tanta luminosidade quanto a glândula daquele médium que estava ali então trabalhando, né? Isso é por quê? Porque a conexão está mais aberta, de fato, ao mundo espiritual. Então, naquele momento, ela está mais expandida, ela está mais aberta, mais receptiva. Sobre o núcleo semelhante, agora a flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam um jogo de vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim, né? Então agora ele tá já o quê? Espantado com tanta coisa que ele tá vendo ali, né? Por quê? Porque está fugindo totalmente daquilo que ele conhece, daquilo que ele estudou aqui no plano material como médico, né? E é de se compreender que ele vai realmente ter essa curiosidade. Por quê? Porque já foi com ele, né? Embora a gente sabe que a medicina espiritual é completamente diferente da medicina terrena, mas ele foi levando com ele o conhecimento que ele tinha aqui. Então é plausível e a gente, né, compreende que ele ia ter curiosidade sobre como tudo funcionava. Veja bem, eu aprendi de uma certa forma, eu aprendi que era isso, que era aquilo, e agora me vem dessa forma surpreendente, né? E ele vai descrever exatamente agora da forma que ele pelo menos achava, né? Que iria funcionar também no mundo espiritual, mas que em tese funciona pra gente aqui no mundo material. E ele fala o seguinte: estudei a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, eles disseram que suas atribuições, gente do céu, me perdi toda aqui. Vamos de novo. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Ou seja, do que ele conhece, ele sabe que essa glândula, ela de uma certa forma, estava ali, né, ligada, controlando a sexualidade na infância. E vamos mais à frente. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Então, o que ele nos fala aqui? Ele nos fala o seguinte: olha, pelo que eu sei, pelo que eu aprendi e estudei, a glândula, né, essa glândula, ela nada mais é do que um velador, ou seja, ela corta ali, né, toda a questão hormonal sexual na infância.
E quando a gente vai passar lá pelo período da adolescência, naquele período da puberdade, né? E ele vai falar isso aqui mais à frente. A gente sabe que ela quase que se apaga, dando lugar para quê? Para que o que ele fala? As glândulas genitais a sucedessem no campo de energia plena. E aí, vamos seguindo. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Ou seja, a definição que ele tinha diante daquilo que ele via estava indo totalmente de contramão a tudo que ele sabia até aquele momento, até aquele instante. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, fim do serviço ativo. Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que eu explicasse. E Alexandre já logo fala para ele. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você, né? Ou seja, olha, eu sei muito bem da sua perplexidade. Eu já passei isso em outros tempos. Quando eu vim para poder conhecer, eu também fiquei perplexo como você, né? Mas só que agora, né, vai ser para ele uma grande revelação. Então vamos seguindo. Sem dúvida, acrescentei, não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele Alexandre. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade, enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que se retificar observações. Então, olha que complexo, né, gente? Às vezes é um linguajar até difícil pra gente, né? Que não entende, não sabe de medicina, não sabe de neurologia, né? Mas ainda assim a gente vai procurando entender e vai procurando avançar. Então, olha lá ele nos dizendo que a epífise é uma glândula que ela está diretamente relacionada com o quê? Com os hormônios, né? Com os nossos hormônios. E agora, André Luiz dizendo, mas eu achava que ela somente velava, barrava o desejo sexual na infância, e agora eles vêm com essa, né? Depois, lá na puberdade, ela de uma certa forma se aflora ainda mais, né? Então, como que é isso? E a gente vai continuando. Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. Como quando ele fala que ela recomeça a funcionar no homem reencarnado, a gente parte do pressuposto de quê? De que a gente já vem do mundo espiritual, o nosso perispírito carrega essa glândula, né, no nosso envoltório aí, na nossa energia, no nosso perispírito, podendo assim definir. E ela, de uma certa forma, ela fica adormecida até os 14 anos e a partir daí ela se aflora, né? Então a gente já traz toda essa energia, todo esse psiquismo de uma outra encarnação. E agora sim a gente vai ver, né, tantas coisas que
que a gente vem trazendo dentro dessa pequena glândula que nos mantém conectado aí com o mundo espiritual. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento, né? Ou seja, ela deixa de ser agora controle, ela não fica adormecida como muitos achavam, né? Inclusive André Luiz. Ela passa a ser agora, né? Um controle e uma válvula de escape. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparece sob fortes impulsos. Olha que interessante mais uma vez. Olha nos dizendo que a partir a glândula pineal, na infância, ela barra esse desejo sexual, né? Esses hormônios estão quietos, para que a gente possa se adaptar a esse mundo. A partir de uma determinada idade, esses hormônios começam a se aflorar. Essa glândula tem um recomeço, né? Uma ressignificação. Ela passa a ser uma válvula de escape, mas ao mesmo tempo descobre, nos traz novamente sensações, emoções e talvez até vivências, mesmo que inconscientes, de vidas anteriores, de conexões com o mundo espiritual, e agora não falando de trabalho mediúnico, mas falando das impressões que nós viemos trazendo conosco. É quando a gente começa a ter discernimento, né? A gente vai tendo discernimento das coisas. As coisas vão se abrindo, vão se aflorando. Por isso, na adolescência, essa confusão tão grande, né? Uns ficam rebeldes, outros não sabem como lidar com essas emoções. Então, vamos seguindo. Achava-me profundamente surpreendido. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. E agora ele vai falar mais uma vez da epífise, né? Olha ele mais uma vez nos dando aí mais uma ideia, avançando, aprofundando no conceito de epífise. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Quando ele fala do corpo etéreo, é nosso corpo perispiritual. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Então, mais uma vez, ele nos dizendo da importância dessa glândula, que nos liga a outras existências e que a gente vem trazendo de fato conosco. E um certo período ela adormece, depois ela floresce. Deus meu, exclamei, e as glândulas genitais onde ficam? Né? Se ele tinha ideia que a epífise, ela de uma certa forma barrava a sexualidade. Depois, quando essa sexualidade era aflorada, ele entendia o seguinte, que as glândulas, né, genitais faziam o quê? Aflorava e a epífise se reduzia, adormecia, né? E era ao contrário. E ele fala, então aonde estão as glândulas genitais? Né? Aquilo que eu aprendi, para onde elas estão? E ele responde, Alexandre, são demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração.
acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Alexandre fez um gesto significativo e considerou: no entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem, né? Ou seja, aquela que nos liga, que nos relaciona com o mundo espiritual. Então, André Luiz ali vasto, né? Surpreso com tanta coisa, mas o Alexandre fala para ele: olha, vamos deixar essa questão, né, da medicina, do corpo, da embriologia, um pouco de lado. Vamos nos ater ao psiquismo, às unidades força, que é o que nós estamos aqui mais envolvidos, porque nós estamos o quê? Em espírito, estudando agora como que tudo funciona, mas no corpo de uma certa forma, né? No corpo espiritual, mas ali um corpo espiritual encarnado, né? Pra gente ver como que funciona. De certo, uma se liga à outra, né? Uma tá ligada à outra porque estão os dois ali funcionando, né? Corpo físico não funciona sem um espírito, né? O contrário já não é verdade, mas a gente precisa, ele fez essas ponderações e a gente há de considerar, porque de uma certa forma uma está ligada à outra. Mas ele afasta um pouco isso para que a gente então possa lidar agora de outra maneira, né? Dentro de meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas, né? Ele estava doido lá para poder saber das coisas, né? Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele. A glândula pineal conserva ascendência a todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediata a todos os departamentos celulares e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós agora, ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Então, o que ele está falando aqui pra gente, né? Que nós viemos trazendo de outras encarnações, de outras passagens, nós viemos trazendo através dessa glândula vivências psíquicas. Então, ou seja, tudo aquilo que nós viciamos a nossa mente, a gente de uma certa forma carrega conosco. E de uma certa forma, em algum momento da nossa existência, isso virá à tona, mesmo que inconsciente, porque a gente veio trazendo isso de lá. A gente ainda não teve o enfrentamento necessário para poder se desfazer de tudo aquilo, né? Então, olha como é tudo tão complexo, né? Como a gente vem trazendo
né? Tanta coisa que às vezes tem hora que a gente não entende, né? As nossas crises existenciais, às vezes foge do nosso alcance, mas é coisa às vezes que a gente está trazendo de longe, bem longe, e que às vezes a gente nessa encarnação, talvez, a gente precisa de uma certa forma reparar, ou seja, enfrentar, ter um enfrentamento diante daquilo, né? Para que a gente então possa se livrar de determinado problema. E quando ele fala em vícios, ele fala em vícios de todas as naturezas, né? Então vamos seguindo aqui. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista, né? E aí aqui a gente vai fazer uma relação quando ele fala, né? A gente pode estar perdendo muito tempo, ou quantos de nós já não perdemos tanto tempo presos a sentimentos tão baixos, né? E aqui, quando ele vem com esse pedacinho, né? Falando desses campos mais baixos do prazer materialista, ele vem de uma certa forma dizendo sobre essa relação sexual. Porque às vezes a gente está muito preso nesse contexto, né? No seguinte sentido, não estou dizendo, né? No sentido normal e natural, mas naqueles que estão em busca incessante desse prazer carnal, esquecendo de uma certa forma das oportunidades que às vezes está à sua frente. Nós ainda precisamos entender e compreender que a questão da sexualidade, como eu já disse aqui para vocês em outras vezes, é questão de consequência, é uma consequência. E muitos se perdem muito tempo nessa questão carnal, materialista, enquanto está passando pela terra, despendendo assim, deixando de lado grandes oportunidades, né? Então assim, a sexualidade, dessa forma materialista, ela jamais será igual ao amor puro e verdadeiro, que muitas das vezes a gente também busca desse lado, né? Mas tem esses, né, que tem esse certo vício material daí da questão sexual. Lamentavelmente divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com nossos desvarios e irreflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica que deveria construir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras, né? Então, ou seja, a gente vai ao longo do tempo perdendo grandes oportunidades. A perversão do nosso plano mental consciente em qualquer sentido da evolução determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disputa emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Então, o que é que ele está dizendo para nós aqui, né? Não adianta a gente ir lá e fazer muitas das vezes o que a igreja nos pede, né? Vamos nos abster disso, vamos nos abster daquilo. Não é isso que vai nos ajudar. O que vai nos ajudar é a gente saber dosar, é a gente ter consciência moral para tudo aquilo que nos cerca, porque se a nossa experiência
ou, né, seja lá a experiência ou um vício. Um vício ele é sempre negativo, né? Mas a experiência ela sendo negativa ou positiva, a gente sabe que ela vai gerar consequência. E ela sabe que, a gente sabe também que em contrapartida, a partir daqui que a gente está estudando, né? Se tem consequência e se dessa consequência a gente não consegue por si só resolver aquilo tudo dentro de nós, a gente vai carregando isso conosco ao longo de toda uma existência. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa, né? Ou seja, uma vez que a gente está desequilibrado, a gente vai carregando esse desequilíbrio. E quanto mais desequilibrado diante dos princípios morais, essa glândula de epífise mais encontra-se então adormecida, mais cheia de vícios que a gente vai trazendo, o que é necessário então o enfrentamento. Aqui ele nos fala claro, né? A gente sabe que a própria palavra de Deus fala que até no último instante a gente pode arrepender-se que a gente é perdoado, né? De fato isso ajuda, mas isso não quer dizer que pelo seu arrependimento você não tem que reparar, você não tem que enfrentar, né? Tudo aquilo que um dia você precisou enfrentar e não enfrentou, ou aquilo que você contraiu para si mesmo usando aí o seu livre-arbítrio, né? É como a gente sempre conversa na questão do suicídio. Não quer dizer que o suicida não vai ser socorrido. O suicida ele é socorrido. A gente sabe que é um estado, então, temporário tudo aquilo. Mas não quer dizer que ele foi socorrido diante dos arrependimentos, que ele não vai precisar de reparar o mal feito que ele fez. Assim também somos nós. Não quer dizer que a gente arrependa por um fato. O arrependimento é a porta para que a gente tenha o quê? Consciência, expanda a consciência, ou seja, opa, eu fiz errado, né? Mas ainda assim, diante do arrependimento, eu necessito reparar. Eu necessito, muitas das vezes, expiar, né? Ou seja, eu preciso ter um enfrentamento diante daquela situação e diante daquela circunstância. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizado, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Ou seja, nós não ganhamos um corpo físico e nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui para desperdiçar, para jogar fora as oportunidades, porque se assim a gente o faz, a gente contrai um pouco mais de dívida, ou seja, o nosso círculo vicioso ali fica de uma certa forma mais amplo e nos afastando, né, um pouco, sempre um pouco daquilo que nós almejamos tanto, que é chegar à classe dos espíritos puros.
Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou o orientador. Sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidade e força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Reforçar-lhe-se no charco das sensações inferiores à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios da natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras. Mergulho que se prolonga além da morte corporal. Né? Então, ou seja, aquilo que a gente carrega, né, às vezes de denso, de sombrio dentro da gente, vai se perfazendo também pós-morte, né, do corpo físico. A gente não está, essas sombras, isso que a gente carrega, não está só no nosso corpo físico. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservaram-se os valores orgânicos legítimos e normais para funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Né? Então, olha o que ele fala, né? Que muitos estão aí preocupados com o seu corpo físico, muitos aí estão preocupados com o exercício. A gente tem que preocupar, é lógico que a gente tem que preocupar, mas nada de forma exacerbada, né? Nada de que venha ao excesso, porque embora faça tudo isso, né, no corpo físico, de uma certa forma, olhando-se espiritualmente, encontra-se de forma incompleta, né? É aquela questão que a gente sempre fala aqui, é caminhar junto, né? Os dois lados. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva, A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito Eterno. Né? Então, ou seja, ainda na Terra é muito raro aqueles que têm essa consciência espiritual, essa consciência de também precisar desenvolver esse lado, guardar essas energias. Que energias são essas, né? Que ele fala aqui dentro dessa epífise. Né? É a energia de, primeiro, não atrair para você mais vício. Segundo, é você ter a consciência de que você está no caminho certo, aproveitando as melhores oportunidades, né? Geralmente dentro daquilo que a gente veio buscar, né? Quantas pessoas não estão aí ligadas, né? A beleza física do outro, né? A gente está aí numa era, né? Onde as pessoas cultuam demais o corpo físico. A gente precisa cuidar da nossa casa, né? Que é o nosso corpo físico.
Mas a gente também precisa olhar o outro lado. Porque a gente perde, às vezes, muitas oportunidades. Às vezes, a gente tem uma grande oportunidade de estar com alguém que seja por amizade, que seja por afetividade, que seja, né, por um relacionamento amoroso ou não. Às vezes, a gente cheio de preconceito, cheio de conceitos, né, em prol daquilo que a gente acha certo ou errado, a gente perde inúmeras oportunidades de reparação, oportunidade de crescimento, e não só crescimento para um, mas crescimento para ambas as partes, né? É saber aproveitar ao máximo, a ter a sabedoria de olhar ao redor, olhar aos quatro cantos e se posicionar, né? Não só ligado nessa questão da materialidade. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. E nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma, ou seja, né, ter aí os nossos enfrentamentos. Muitas coisas que a gente vem trazendo de lá, de outras vidas, a gente precisa ter um enfrentamento nessa para que nas próximas, que a gente sabe que a gente vai morrer muitas vezes, né? Nosso corpo físico vai morrer muitas vezes e nós vamos reencarnar outras tantas, né? Então, para que a gente não leve, né, para o outro lado o que não precisa, novamente numa futura reencarnação, a gente sabe que muita coisa a gente vai levar, né? Porque a gente é muito imperfeito, mas a gente precisa trabalhar certas coisas que a gente não trabalha. E isso geralmente está pautado nos excessos, né? É nos excessos de comida, é nos excessos da sexualidade, é nos excessos do corpo físico, da materialidade. São coisas que não vão nos agregar conhecimento e crescimento, né? Ou seja, qualquer vício dentro de tudo isso que a gente venha trazendo ou contraia aqui, só vai fazer com que a gente não cresça, com que a nossa glândula fique lá com aquela luzinha bem reduzida, né? E que a gente vá trazendo cada vez um pouco mais de trauma para outras vidas aí, outras futuras, né? Futuras encarnações. Ouvir-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Ou seja, né, gente? Deixar de lado, às vezes, algumas coisas para que a oportunidade possa ser aproveitada ao máximo? Vê-se que às vezes é necessário a gente deixar certas coisinhas de lado, porque aquilo que você vai fazer lá na frente, aquilo que você vai colher lá na frente, se sobressai muito mais do que essas pequenas coisas que vocês lá vai carregando com a gente, né? Gente, né? Vocês não, eu também me incluo. Que nós vamos carregando. Quantos de nós, às vezes, ficamos ali dando muita, né? Ligando muito, dando muita importância para pequenas coisas. E nós estamos deixando com que o principal vá se escoando. E quando se escoa o principal, perde-se uma oportunidade. Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Não é fazer teoria de esperança. É princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Então, olha o que ele fala, né? Que é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum,
Ou seja, se não há o enfrentamento agora, não se liberta a alma, descentralizada, desequilibrada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E por que observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu. De acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos às aflições que parecem nunca chegar ao fim. As ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento, o sofrimento envolvendo lares e corações, né? Então, ou seja, um desequilíbrio que veio lá atrás, né? Projetada aí, né? Pela essa questão desses hormônios, da sexualidade, desses vícios, né? Então nós vamos colocar vícios como um todo, porque tudo a gente vai trazer e tudo vai ter consequência, ou seja, tudo vai refletir de alguma forma. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decididos a retificar ou a pagar, né? Então, ou seja, a gente vem com uma mente, ou vem, né, com as nossas faculdades aí tão desequilibradas, que a gente faz o quê? Contrai mais vícios, contrai mais dívidas, e poucos de nós estamos dispostos a realmente enfrentar, realmente a reparar, realmente a se ver livre daquilo, ou seja, né, desatar esse nó para que não vá comigo para uma nova existência, né? Então ele fala das questões de ansiedade, que pode vir aí também de questões hormonais e sexuais de outra existência, né? Mas a gente pode estender um pouco mais. Cada um de nós que viemos com algum probleminha ali de saúde que seja, né? Fulano tem um problema sério de tal glândula. Fulano tem um problema sério de diabetes. Fulano tem um problema sério, né? Seja qualquer doença que seja ela. Se a gente vem trazendo, é porque é consequência de algo que vem de longe. Se a gente vem trazendo, é porque a gente trouxe para saber enfrentar e saber se posicionar e se livrar daquilo, né? Para que a gente não possa, então, perpetuar aí por outras existências. Compreendo. E acilando certas dúvidas, exclamei: não seria mais razoável? O orientador cortou minha palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição, né? Então o André Luiz estava falando para ele: não é mais fácil então acabar com isso, né? Acabar com toda essa questão de sexualidade, porque daí muitos vícios seriam sanados. Ele fala, né, para André Luiz, que isso é totalmente improcedente, né?
Porque não é porque uma coisa pode nos trazer problema que a gente vai evitar, a gente precisa enfrentá-las. A gente precisa saber, quando ele fala aqui da questão de equilibrar-se diante daquilo, né? Quando ele fala que é necessário a gente saber distinguir o que é harmonia do que é desequilíbrio. E não é porque uma coisa vai nos trazer desequilíbrio que a gente vai fugir dela. A gente tem que saber e ter esse discernimento, né? Então, ou seja, a epífise vem aí com o centro de energia de força, né? Que a gente precisa aprender a controlar. Ela é uma energia que nos conduz, que nos liga aí na questão espiritual. É uma das glândulas mais importantes, né, no trabalho mediúnico, porque ali ela se aflora, né, mas ela é todo responsável pela questão desses hormônios. Então, só recapitulando um pouquinho, né, ela, de acordo com a medicina, né, até certa idade, ela tá ali parada, travando a questão da sexualidade, depois tudo se aflora, a gente então vem trazendo, né, os nossos psiquismos, vem trazendo tudo aquilo mesmo que inconsciente, né? Vai tudo se aflorando nessa questão hormonal, a gente vai trazendo, a gente vai sabendo também inconsciente, às vezes, de erros, daquilo que precisa enfrentar, vem toda aquela confusão mental, mas a gente sabe que são energias e que a gente precisa canalizar essas energias para o bem, andar no melhor caminho, aproveitar as oportunidades que vão nos ser colocadas, porque a gente, quando reencarna, a gente tem pontos, né, que a gente precisa passar, cada um vai fazer um caminho diferente, mas precisando passar por aqueles pontos, mas que aqueles pontos sejam feitos e passados da melhor forma possível, aproveitando da melhor forma possível, né? Então, olhando para a questão mediúnica, uma glândula muito importante, que brilha, que reluz, que expande luz, que tem-se uma ligação com o mundo espiritual, e olhando-se para o lado mais comum, todos têm essa glândula brilhando de uma certa forma, todos têm essa glândula que pode se conectar ao mundo espiritual, mas essa glândula vem, né, dentro do nosso corpo físico, regulando até certa idade, mas também olhando para o lado espiritual, trazendo todos os nossos vícios, trazendo tudo aquilo que a gente precisa enfrentar, trazendo tudo aquilo que a gente precisa, de uma certa forma, resolver, né? E a gente tem que ter muito cuidado, muita consciência, sabedoria e discernimento, para que a gente não atraia mais vícios, mais problemas que vai ecoar longe e que vá, né, precisar, com que daqui a gente não sabe nem quanto tempo a gente precise fazer, então, uma reparação. Alguma dúvida, gente? Deu para entender, apesar da complexidade do assunto, né? Porque é um assunto complexo, é um assunto difícil, né, de se conversar às vezes, mas eu espero que eu tenha conseguido pelo menos passar para vocês uma ideia, né, do que esse capítulo veio então nos trazer.